Audiolivro da Lux. Título: Inteligência Emocional. Subtítulo: A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Autor: Daniel Goleman, PhD. Editora: Objetiva. Capítulo 4. Conhece-te a ti mesmo. Um guerreiro samurai conta uma velha história japonesa. Certa vez desafiou um mestre zen a explicar o conceito de céu e inferno, mas o monge respondeu-lhe com desprezo: "Não passas de um rústico. Não vou desperdiçar meu tempo com gente de tua laia." Atacado na própria honra, o samurai teve um acesso de fúria e, sacando da bainha a espada, berrou: "Eu poderia matar-te por tua impertinência." "Isso", respondeu calmamente o monge, "é o inferno." Espantado por ver a verdade no que o mestre dizia da cólera que o dominara, o samurai acalmou-se, embainhou a espada e fez uma messura, agradecendo ao monge a intuição. "E isso", disse o monge, "é o céu." O súbito despertar do samurai para seu estado de agitação ilustra a crucial diferença entre alguém se ver presa de um sentimento e tomar consciência de que está sendo arrebatado por ele. A recomendação de Sócrates, abre aspas, "conhece-te a ti mesmo", fecha aspas, dirige-se a essa pedra de toque da inteligência emocional, a consciência de nossos sentimentos quando eles ocorrem. À primeira vista, pareceria que nossos sentimentos são óbvios. Uma reflexão mais demorada nos lembra as vezes em que fomos demasiado indiferentes ao que de fato sentimos sobre uma coisa, ou despertamos para esses sentimentos tarde demais. Os psicólogos usam o termo um tanto pesado, metacognição, para referir-se à consciência do processo de pensar, e meta-estado de espírito para a consciência de nossas emoções. Eu prefiro o termo autoconsciência, no sentido de permanente atenção a nossos estados interiores. Nessa consciência autorreflexiva, a mente observa e investiga a própria experiência, incluindo as emoções. Esse tipo de consciência é semelhante ao que Freud descreveu como abre aspas, atenção a pairar de modo bem distribuído, fecha aspas, e que recomendou aos que queriam fazer psicanálise. Essa atenção registra com imparcialidade tudo o que passa pela consciência, como testemunha interessada, mas não reativa. Alguns psicanalistas a chamam de, entre aspas, ego observante, a capacidade de autoconsciência que permite ao analista monitorar suas reações ao que diz o paciente, e que o processo de livre associação alimenta no paciente. Essa autoconsciência pareceria exigir um neocórtex ativado, sobretudo as áreas da linguagem, sintonizado para identificar e nomear as emoções despertadas. A autoconsciência não é uma atenção que se deixa levar pelas emoções, reagindo com exagero e amplificando o que se percebe. Ao contrário, é um modo neutro que mantém a autorreflexibilidade mesmo em meio a emoções turbulentas.
William Styron parece descrever alguma coisa semelhante a essa faculdade da mente ao escrever sobre sua profunda depressão, quando fala da sensação de, abre aspas, estar sendo acompanhado por um segundo eu, um observador fantasmagórico que, não partilhando a demência de seu duplo, pode ficar observando com desapaixonada curiosidade enquanto o companheiro se debate. Fecha aspas. No melhor de si, a autoobservação permite exatamente essa consciência equânime de sentimentos arrebatados ou turbulentos. No mínimo, manifesta-se simplesmente como um ligeiro recuo da experiência, um fluxo paralelo de consciência que é, entre aspas, meta, pairando acima ou ao lado da corrente principal, mais consciente do que se passa do que imersa e perdida nele. É a diferença entre, por exemplo, sentir uma fúria assassina contra alguém e ter o pensamento autorreflexivo. Abre aspas. O que estou sentindo é raiva, fecha aspas, mesmo quando se está furioso. Em termos da mecânica neural da consciência, essa sutil mudança de atividade mental presumivelmente avisa que os circuitos neocorticais estão monitorando ativamente a emoção. Primeiro passo para adquirir algum controle. Essa consciência das emoções é a aptidão emocional fundamental sobre a qual se fundem outras, como o autocontrole emocional. Autoconsciência, em suma, significa estar, abre aspas, consciente ao mesmo tempo de nosso estado de espírito e de nossos pensamentos sobre esse estado de espírito. Nas palavras de John Mayer, psicólogo da Universidade de New Hampshire, que com Peter Salovey de Yale é um dos co-formuladores da teoria da inteligência emocional. A autoconsciência pode ser uma atenção não reativa e não julgadora de estados interiores. Mas Mayer acha que essa sensibilidade também pode ser menos equânime. Os pensamentos típicos que revelam a autoconsciência incluem, entre aspas, não devo me sentir assim. Vou pensar em coisas boas para me animar. E, numa autoconsciência mais restrita, o pensamento passageiro, entre aspas, não pense nisso, em relação a alguma coisa muitíssimo perturbadora. Embora haja uma distinção lógica entre estar consciente dos sentimentos e agir para mudá-los, Mayer constata que, para todos os fins práticos, as duas, em geral, se combinam. Reconhecer um estado de espírito negativo é querer livrar-se dele. Esse reconhecimento, porém, é distinto das tentativas que fazemos para evitar agir com base num impulso emocional. Quando dizemos, entre aspas, pare com isso, a uma criança cuja raiva a levou a bater num companheiro de brincadeiras, podemos deter o espancamento, mas a raiva continua. Os pensamentos da criança ainda estão fixados na causa da raiva. Entre aspas, mas ele roubou meu brinquedo. E a raiva continua do mesmo jeito. A autoconsciência tem um efeito mais potente sobre sentimentos fortes de aversão. A compreensão, entre aspas, o que estou sentindo é raiva. Oferece um maior grau de liberdade. Não apenas a opção de não agir com base na raiva, mas a opção extra de tentar se livrar dela. Mayer constata que as pessoas tendem a adotar estilos típicos para acompanhar e manejar suas emoções. Autoconsciente.
Consciente de seus estados de espírito no momento em que ocorrem, essas pessoas, compreensivelmente, têm uma certa sofisticação em relação às suas vidas emocionais. A clareza com que sentem suas emoções pode reforçar outros traços de personalidade. São autônomas e seguras de seus próprios limites, gozam de boa saúde psicológica e tendem a ter uma perspectiva positiva da vida. Quando entram no estado de espírito negativo, não ruminam nem ficam obcecadas com isso e podem sair dele mais cedo. Em suma, a vigilância delas ajuda-as a administrar suas emoções. Mergulhadas. São pessoas muitas vezes inundadas por suas emoções e incapazes de escapar delas, como se seus estados de espírito houvessem assumido o controle. São instáveis e não têm muita consciência dos próprios sentimentos, de modo que se perdem neles em vez de ter alguma perspectiva. Em consequência, pouco fazem para tentar escapar a esses estados de espíritos negativos, achando que não têm controle sobre sua vida emocional. Muitas vezes se sentem esmagadas e emocionalmente descontroladas. Resignadas. Embora essas pessoas muitas vezes vejam com clareza o que estão fazendo, também tendem a aceitar seus estados de espírito e, portanto, não tentam mudá-los. Parece haver dois ramos do tipo resignado. Os que estão geralmente em bons estados de espírito e por isso pouca motivação têm para mudá-los, e os que, apesar de verem com clareza seus estados de espírito, são suscetíveis aos maus e os aceitam com uma atitude de laissez-faire, nada fazendo para mudá-los, apesar da aflição que sentem. Um padrão encontrado entre, digamos, pessoas deprimidas que se resignam ao seu desespero.